Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite. Eu havia enviado para vocês alguns conteúdos, para pesquisa, alguns assuntos para pesquisa. Até não foram poucos assuntos, mas o prazo acho que foi bem extenso, Então, foi dadas as condições para todo mundo fazer, eu acho, assim, em termos de tempo, O primeiro assunto nosso, então, foi a Revolução Russa, de 1917, certo? Vamos falar um pouquinho da Rússia atual, então, hoje, Hoje a Rússia é o maior país do mundo, Ela possui 17 milhões de quilômetros quadrados, certo? Enquanto o Brasil possui 8 milhões e meio, dá dois Brasis, praticamente. A Rússia possui 17 milhões de quilômetros quadrados. O seu presidente atualmente é o Vladimir Putin, figura conhecida mundialmente. E a Rússia é conhecida por fornecer todo o gás que a Europa precisa. As temperaturas de inverno na Europa são muito rigorosas, então a Rússia fornece gás via tubulação para a Europa todinha. Costuma-se dizer que a Rússia tem a Europa embaixo do braço, E a Rússia é um país tão grande que ela ocupa dois continentes, Parte fica na Europa e parte na Ásia. Inclusive Moscou, a capital, fica na Rússia europeia, O que divide a Rússia europeia da Rússia asiática são os Montes Urais, uma cadeia montanhosa, ok? E a população da Rússia, ela gira em torno de 145 milhões de habitantes, 147 milhões de habitantes. O Brasil está na casa dos 210 milhões. Então, dá para se dizer que a Rússia, pelo tamanho do território, poderia ter uma população até mais elevada, já que os Estados Unidos têm mais de 300 milhões de habitantes, Enfim, é mais ou menos isso que seria importante falar da Rússia. Então, em 1917, a Rússia, ela muda o regime, certo? A Rússia era capitalista e passa a viver o socialismo. A Rússia era governada por czares, alguns chamam de césares, Eu prefiro czares, O czar Nicolau II governava naquele momento. E a Rússia era governada assim com mão de ferro, muita pobreza, extrema pobreza na Rússia, Tanto pela parte dos camponeses, que eram manobrados, explorados por uma elite, por uma nobreza agrária, rural, grandes proprietários de terra. Não tiravam nem para alimentação, Tanto nas cidades russas os operários também não tinham a menor condição de trabalho. Então a Rússia reunia naquele momento todas as condições para a implantação de um regime diferente do capitalismo. Aí eu pedi para vocês pesquisarem o socialismo científico, certo? Porque foi em cima dessas ideias que a Rússia resolveu então implantar o socialismo. O Karl Marx, vocês devem ter estudado na sociologia ou na filosofia, ou ouviram falar no Karl Marx alguma vez, Que é um dos pensadores mais atuais hoje ainda, mencionado em todas as academias, nas universidades. Independente do curso que você for fazer, vai chegar um momento que vai ser citado o Karl Marx, O Karl Marx e o Engels, o Friedrich Engels, que foram os teóricos, os ideólogos do socialismo científico. O que era esse socialismo científico? Era a sugestão de uma sociedade diferente da sociedade capitalista, certo? Criada no capitalismo, onde as pessoas não fossem exploradas, os trabalhadores, por exemplo, onde todo mundo tivesse no mesmo patamar, não existissem ricos e pobres, explorado ou explorador, onde um homem não trabalharia para outro homem, onde o Estado seria o principal gestor, o proprietário das indústrias, enfim, todo o território nacional, a terra seria do Estado, as pessoas poderiam fazer ou ganhar de repente do governo as suas casas, não haveria exploração, essas coisas, Esse é o socialismo, certo? Então a Rússia reunia as condições para se implantar esse socialismo, já que o czar não respeitava o povo.
Então surgirão personagens importantes como o Lenin, ou Lenin, né, e o Trotsky, que são personagens que vão batalhar na questão da implantação do socialismo. Essa implantação do socialismo na Rússia não foi uma coisa pacífica, pessoal, que hoje você vai dormir capitalista e de manhã você acorda socialista. Houve derramamento de sangue, né? Claro, houve uma guerra civil, as pessoas tinham poder aquisitivo, que eram proprietários de grandes indústrias, apesar da Rússia não ser totalmente industrializada, era mais agrária, mais rural, né? Mas enfim, essas pessoas não entregaram o que elas tinham, não concordaram com isso, né? De mão beijada. Então, como a maioria da população era explorada, então a maioria acabou, né, aderindo, apoiando essas ideias socialistas do Lenin e do Trotsky, né? Certo? Em 1917, a Rússia estava participando da Primeira Guerra Mundial, lembram? A Primeira Guerra durou de 1914 a 1918. Então a Rússia estava participando e ela acaba assinando um tratado com a Alemanha, lá o Brest-Litovsk, e saindo dessa Primeira Guerra Mundial porque ela estava com problemas internos no país, estava implantando um regime socialista na Rússia, certo? Então ela pede licença, sai, faz uma série de concessões à Alemanha, alguns territórios que ela havia conquistado ela entrega, como a Finlândia, a Bielorrússia, né? A Ucrânia, a Polônia, várias parte da Geórgia, né? Várias regiões a Rússia cedeu à Alemanha e saiu da Primeira Guerra Mundial. Territórios que ela irá recuperar depois durante a Segunda Guerra Mundial, né? Certo? Então, a implantação desse socialismo na Rússia contou com o Trotsky e o Lenin, né, que são muito citados ali, né? Vai ser criado duas forças na Rússia ali para a implantação do socialismo, né? Tipo dois partidos políticos, né? Os mencheviques e os bolcheviques. Eles eram ambos assim de esquerda, ambos queriam a implantação do socialismo, apenas discordavam em alguns aspectos aqui, né? Por exemplo, os bolcheviques ficaram com o Lenin e com o Trotsky, né? Defendiam a luta armada para chegar ao poder, tipo uma guerra civil, fato que aconteceu na Rússia, né? E os mencheviques, então, defendiam se chegar no socialismo via pacífica, algo que era impossível naquele momento, né? Como você discutir, dialogar, como quiser, para implantar um regime diferenciado, então não foi possível. Os bolcheviques acabam vencendo os mencheviques, né? No campo das ideias, o Trotsky e o Lenin, e acabam, então, organizando a luta armada, né, a guerra civil e tomando o poder, certo? O lema da Revolução Russa era paz, pão e terra, né? Eles queriam paz, queriam pão para todos, o alimento, e terra para todos também, já que a Rússia ela era um país essencialmente agrário na época, né? A industrialização estava engatinhando na Rússia, né? Certo? Durante a Guerra Civil da implantação do socialismo, então, é criado o Exército Vermelho na Rússia, certo? Ao comando de Trotsky. Esse Exército Vermelho tinha por obrigação organizar, defender a Revolução, né? A gente sabe que o soldado russo hoje ainda é o soldado mais temido do mundo, né? Devido à história do povo russo, né? A participação desses soldados na Segunda Guerra Mundial, quando foram os primeiros a chegar na Alemanha derrotando o Hitler, né? A Rússia perdeu 13 milhões ali na Segunda Guerra, que a gente já estudou, né, de soldados. E então ele é conhecidíssimo. Começa com a criação esse temor ao soldado russo, essa coisa dele ser temido, começa com a criação, então, do Exército Vermelho, né, organizado por Trotsky, que tinha por objetivo defender a Revolução ou a implantação da Revolução Russa. Certo? Durante, então, a Revolução Russa tem que se tomar algumas medidas no país, né? Como você transformar um país capitalista de uma hora para outra num país socialista? Então é criado a NEP, a Nova Política Econômica, certo? Que tinha por obrigação organizar a questão da indústria no país e a questão da agricultura, produção de alimentos, desenvolvimento de indústrias para empregar o operariado da cidade, as pessoas que
que iriam na cidade e tal. O Lenin, então, o Lenin, né, uns chamam de Lenin, eu acostumei chamar de Lenin, né, mas o Lenin, então, ele é morto, Vladimir Lenin, né, em 1924, certo? Foi um cara muito importante, que conseguia discursar por horas, assim, por exemplo, poderia fazer um discurso de 8 horas ininterruptas, falar sobre um determinado assunto. Ele tinha muita leitura, era um cara muito inteligente, o Lenin, né? Certo? O Vladimir Lenin, o Lenin, né? Após a morte do Lenin, em 1924, então vai haver uma disputa entre o Trotsky e o Stalin. E o Trotsky acaba sendo expulso da Rússia, né? Certo? E é exilado no México, vai morar no México, não pode retornar à Rússia. E é assassinado em 1940 no México, a mando de Stalin, né? O Stalin existem muitas críticas ao Stalin, né? Que ele era um ditador sanguinário, etc. Então ele não, de medo do Trotsky voltar com as suas ideias diferentes da de Stalin, ele manda assassinar o Trotsky no México. Até no Netflix estava assistindo uma série que conta essa história aí, né, do assassinato do Trotsky aí, certo? Então, a partir do momento que o Trotsky disputa com o Stalin e é expulso e é morto, o Stalin acaba assumindo o poder na Rússia, certo? Vai governar de 1927 a 1953. Um ditador, né? Alguns dizem que ele tocou o terror na Rússia, né? Um ditador, ele vai criar a economia planificada na Rússia, os planos quinquenais, que são planos para 5 anos. Por exemplo, nós vamos consumir tantas toneladas de trigo, então nós temos que produzir isso para o povo russo ter farinha, ter o pão na mesa lá, né? Necessitamos de 500.000 toneladas de trigo, então vamos plantar para colher 500.000 toneladas de trigo, né? Vamos desenvolver tais e tais indústrias nesses 5 anos, né? O setor que nós mais necessitamos de bens de produção, bens duráveis. Então, vamos produzir uma determinada quantia para esses 5 anos. Depois era revisto, após 5 anos, você fazia outro plano quinquenal para mais 5 anos, certo? Os planos quinquenais, então, ficaram famosos na Rússia. O Stalin era uma faca de 2 gumes, vamos dizer assim, né? Ele tinha o lado que desenvolveu a Rússia, mas tinha o lado também, assim, negativo do Stalin, né? Certo? Ele fazia muita propaganda dele mesmo, né? Das suas ações, então a propaganda amansava a população, né? Nossa, o nosso governante está fazendo isso por nós, né? Então o Stalin fazia muito isso. Nacionalismo extremado também, isso marcou o governo de Stalin. O que é isso? Enaltecer o povo russo, né? Enaltecer o que o governo está fazendo, enaltecer o povo, elogiar todo mundo, dizer nós somos a sociedade mais bem organizada de todo o universo, de toda a Terra, do planeta Terra e tal, né? Nós somos melhores que os demais, nós, o povo russo, merecemos tudo de melhor, sabe? Enaltecer, colocar ideias positivas. Isso é o nacionalismo, né? Eu costumo dizer que no Brasil o nacionalismo é despertado quando tem um jogo com a Argentina, por exemplo, né? Que nós brasileiros, nós temos que ganhar da Argentina, é uma questão de honra. Mesma coisa os argentinos têm que ganhar, vencer o jogo contra o Brasil, um jogo de futebol aí, né? Então, o nacionalismo tanto dos argentinos quanto dos brasileiros, nesse momento, ele aparece, né, esse nacionalismo. É só um exemplo aqui, né, mas lá na Rússia, então, tinha esse nacionalismo, né, o Stalin pregava esse nacionalismo, alimentava esse nacionalismo, né, para manter o povo pacífico. Nós estamos fazendo tudo com sucesso, aqui vamos continuar, essa coisa toda, né. Também o Stalin tinha culto à personalidade. O que é isso? Você colocar você como sendo praticamente um Deus vivo, né? A tua foto tem que estar em todos os lugares, tem que ter estátuas de você nas praças, enfim,
O Stalin fazia muito isso. Graças a isso ele conseguia, assim como o líder norte-coreano, né, ele faz hoje, né? Ele se coloca como sendo um deus vivo lá na Coreia do Norte. O Stalin fazia isso também lá na Rússia, né, na União Soviética. E o Stalin vai conseguir desenvolver a indústria russa, né? Ele vai conseguir desenvolver, e que é um lado positivo, né? E vai modernizar a Rússia, certo? Deixa eu ver aqui, eu esqueci de uma coisa importante para vocês, que é a criação da URSS. Em 1922, então, é criada a URSS. Vocês ouviram falar nisso, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Criada em 1922. Esse socialismo, essa URSS, a URSS vai abranger vários países, farão parte da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Letônia, Estônia, Lituânia, Ucrânia, Polônia, são alguns deles, e vários outros tantos, né? Nesse momento, então, o mundo está dividido em dois. Uma grande parte socialista, né, com a criação da URSS, sobre a liderança da Rússia, e a outra parte capitalista, sobre a liderança dos Estados Unidos, né? Isso a gente estudou na Guerra Fria, né? Uma guerra de nervos entre socialistas e capitalistas pelo domínio, qual mais queria dominar, trazer mais países para o seu lado, né? Certo? Então a URSS ela vai de 22 até 91. 91 acaba tudo isso, né? A experiência socialista da Rússia. Eu acho que para a gente aprender muita coisa assim, né? É sobre tentativas assim de mudar essa sociedade tão injusta que é a sociedade capitalista, né? Então a Rússia ela acaba de 1917 a 1991, só fazer a conta aí, né? Ela acaba vivendo essa experiência socialista, em cima das ideias de Marx e de Engels, né? Foi colocado em prática suas ideias. Daí vocês podem me perguntar por que não deu certo o socialismo. Muito simples, porque lá na União Soviética, os dirigentes, ninguém poderia ter privilégios no socialismo, mas os dirigentes lá tinham privilégios, né? Tem um livro do George Orwell chamado A Revolução dos Bichos, que faz uma crítica, né? Em cima dessa questão da concentração do poder e também não a melhor condição de vida que os demais dos líderes do socialismo, né? Eles deveriam comer o que o povo comia, viver na condição que o povo vivia, e isso não acontecia. Esse é um dos fatores. Mas o outro fator mesmo, por que não deu certo, é a questão da corrida armamentista entre socialistas e capitalistas. Os russos acrescentaram grandes valores em dinheiro na produção de armas, né, corrida espacial, armas para fazer frente às também criações de armas dos capitalistas, né, tecnologia, na corrida armamentista, armas. Como é que tu vai se defender um regime socialista se você não tem armas para defender, né? Os capitalistas poderiam invadir o espaço socialista lá e praticamente acabar com o socialismo se eles não tivessem armas para se defender. Então eles tinham que acrescentar muito recurso econômico, financeiro na produção de armas nessa Guerra Fria aí, né? Certo? E isso vai ser uma das razões para acabar em 1991, então acabar o socialismo na Rússia, certo? O que ficou de bom disso lá na Rússia? Que a Rússia passou de um país socialista para um país capitalista em 1991 e ela não teve que começar do zero, assim, em termos de desenvolvimento. Ela tinha erradicado o analfabetismo, que é uma coisa muito importante, os indicadores sociais, né? A Rússia tinha erradicado o analfabetismo. A mortalidade infantil na Rússia era baixa porque o governo valorizava essas questões, né? Fazia investimento nessas questões. A expectativa de vida era boa também. A mortalidade infantil era baixa. O índice de analfabetismo, né, era baixo.
Então, para você ser rico enquanto país, não basta você ter dinheiro, você tem que ter bons indicadores sociais, né? E a Rússia tinha, certo? Ela tinha, isso contribuiu muito para a Rússia se tornar no que ela é hoje. Não vou dizer que a Rússia seja, dá para comparar a Rússia com os Estados Unidos economicamente, mas a Rússia não tem favela, por exemplo, assim, né? Na Rússia, a diferença do pobre e do rico é menor, porque é uma herança do socialismo, né? Então, eles entraram fácil para o capitalismo de novo e, né, alguns países ricos ou em desenvolvimento não conseguiram erradicar o analfabetismo, países capitalistas. A mortalidade infantil ainda é alta, a expectativa de vida é baixa em alguns países capitalistas. E o socialismo, ele resolveu isso na Rússia. E hoje a Rússia está indo muito bem sob o comando do Vladimir Putin aí, né? Certo, pessoal? Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas enfim, eu acho que deu para você ter uma ideia aí, certo? Eu vou explicar então agora, nos próximos vídeos aí, os outros assuntos que vocês pesquisaram. Vocês tiveram bastante tempo para pesquisa aí, né? Eu sei que foi bastante coisa aí, mas ao mesmo tempo que os assuntos foram muitos também, o prazo foi bem extenso. Eu estou aguardando o envio dos trabalhos de vocês aí até o dia 15, que eu tenho que fechar as médias. E no mais, tudo de bom para vocês e até mais.